Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje eu tô aqui pra falar com vocês. E hoje eu quero dizer que sim, eu fui uma hipócrita por muitos anos. Fui hipócrita, eu confesso isso em nome de Jesus. Se você me conheceu antes dos meus 19 anos, você não conheceu a Isabel que é hoje. Porque eu achava que eu conhecia a Deus por louvá-lo e sentir a presença dele, por conhecer as partes boas, palavras de consolo que dizia: eu sou contigo, não temas, eu te ajudarei, você é meu pastor, nada me faltará, aquele que habita os esconderijos do Altíssimo descansará. As palavras que são de consolo, que são de força para a nossa vida, que são de Deus para a nossa vida. Então, eu pensava que eu era alguém de Deus. Não, Deus ele era fiel sim a mim. Mas eu não conhecia Deus verdadeiramente. Eu não era verdadeiramente alguém que servia a Deus. Porque apesar de amá-lo no meu coração, de amar, sentir a presença, as atitudes que eu tinha era contra ele. Eram atitudes de pecado, eram atitudes de quem não conheciam a Deus. Porque não tem como você servir a Deus e você continuar da mesma forma. E eu continuava da mesma forma. E eu achava que eu estava agradando a Deus, que eu estava servindo a Deus porque eu louvava, porque eu lia a palavra naquilo que Deus dizia que estava comigo e eu pensava que isso era o suficiente. Então, porque desde a minha infância, quando uma vez eu fui para a igreja, aí através do louvor senti a presença de Deus, eu pensava que eu já era alguém de Deus. Não, eu comecei a ver que Deus existia. Eu comecei a ter meus primeiros toques com Deus, mas eu ainda não tinha me convertido, eu não era verdadeiramente uma mulher de Deus, eu não era uma pessoa cristã verdadeiramente. De nome talvez, mas eu não conhecia Cristo de verdade, eu não conhecia as verdades bíblicas, e por causa dessa minha ignorância no sentido de não conhecer, eu vivia uma vida fora do caminho do Senhor. Eu vivia uma vida que não glorificava a Deus. Eu dava um testemunho de alguém que não servia a Deus. Eu ia para a igreja, mas eu não tinha testemunho vivido, eu não era o testemunho vivido, porque eu não tinha tido verdadeiramente um encontro com Deus. É algo profundo. Não tem como a gente ter um encontro com Deus e permanecer da mesma forma. Tomar um café para aliviar. E a ideia também nem era de verdade, tá em falta, mas enfim. Então, eu era uma pessoa que guardava mágoas, eu era uma pessoa orgulhosa, eu era uma pessoa que... Nossa, eu não sei como é que eu posso dizer isso. Isso me deu um branco na minha mente agora. Mas eu era uma pessoa muito esquentada, eu era uma pessoa problemática, sabe? Eu era uma pessoa problemática no sentido de ver problema em tudo. De me ferir facilmente com as pessoas. Eu era uma pessoa que ia para a escola e liderava grupos de dança, de músicas seculares, músicas que não edificavam a nossa fé em nada, músicas que denegriam a imagem da mulher, músicas que remetiam à sexualidade, músicas que remetiam a outros deuses, músicas que eram consagradas a deuses pagãos. Espera ainda, você não sabe? As músicas que não são de Deus, elas são do diabo. Ah, Isabel, tem nada a ver, são sim. Toda música, todo famoso, ele faz consagrações para apresentar suas músicas ao Deus que ele serve, para que haja alcance. Muitos com a intenção de ganhar dinheiro, outros na intenção de alcançar vidas, de levar uma mensagem. Então, há consagrações que são feitas. Então, a partir do momento que você se coloca, ouve uma música, você é influenciado por aquele espírito maligno que está naquela música. E muitas das músicas seculares que a gente vê hoje em dia, é raro ver uma música que não tenha algo assim, mas são músicas que elas valorizam e exaltam aquilo que não agrada a Deus. E eu era muito usada nessa área, de uma forma maligna, por causa dessas músicas que eu ouvia, que eu gostava de dançar, que eu gostava de usufruir esse tipo de musicalidade e influenciar as pessoas
a fazerem o que eu fazia. Eu liderava grupos na escola de dança, eu participava de concursos de danças, eu vivia em festas, eu fazia coisas que não agradavam a Deus, eu namorava escondido. Meus pais diziam que não podia e eu namorava porque eu queria ter alguém que fosse do meu lado, que me amasse, né? Enfim, eu não entendia que o verdadeiro sentido de um relacionamento, de um namoro, não é ter alguém para passar um tempo, mas sim estar disposto a procurar alguém com quem você vai se casar, estar disposto a analisar a pessoa, se a pessoa é a pessoa que você vai se casar ou não. Então eu não tinha nem maturidade ainda para pensar no relacionamento, mas eu já tinha namoradinhos, então eu era orgulhosa, eu brigava na escola, eu era uma pessoa assim, sabe, que se você olhasse essa mulher, você não tem nada de Deus, essa pessoa não conhece a Deus. Essa pessoa da igreja? Então eu era a vergonha da igreja, posso dizer. Ninguém nunca disse isso pra mim. Mas eu era uma pessoa que não glorificava o nome do Senhor. Mas eu tinha pequenas experiências com Deus, porque eu ia louvar a Deus com todo o meu coração e eu sentia a presença de Deus. Eu buscava na Bíblia aqueles versículos que eu gostava. Olha, vamos ver aqui, vou abrir um aqui agora. Eu não tô brincando não, tô falando sério. Aqui, ó. Isaías 43, versículo 5. Não tenha medo, eu estou com você. Então, assim, a gente vai olhando essas palavras de consolo que há na palavra de Deus. Deus é fiel, ele realmente está. Só que, tipo assim, e a gente? Será que a gente está com ele? E a gente? Será que a gente é servo de Deus mesmo? Eu não era. Eu não era. Os meus lábios adoravam a Deus, mas o meu coração estava longe, longe, longe dos caminhos do Senhor. Tudo isso porque eu não conhecia Deus verdadeiramente. Eu não tinha o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Eu apenas ia à igreja. E esse é o primeiro processo de libertação. É quando você começa a sentir a presença de Deus, através de um hino, através de uma palavra, e você começa a perceber que Deus existe. Só que para a gente ser liberto e ser transformado por Deus, é preciso a gente ter um encontro verdadeiro com Deus. É preciso a gente buscar mais de Deus na nossa vida, todos os dias. E meu relacionamento com Deus ele é muito raso. Então eu não conhecia verdadeiramente o Evangelho, verdadeiramente a Deus. Eu não conhecia e eu vivia uma vida. Muitas das vezes eu cheguei para pessoas da minha família, porque eu conhecia Êxodo 20, e eu acusava, mas idolatria é pecado. E isso na carne, viu? Você imagina alguém querendo falar de Jesus, acusando, condenando alguém. Mas você não deixa, você já está em pecado. E eu lá, dançando funk, roupinha curtinha, namorando, rebelando, orgulhosa, briguenta. Mas eu pensava que eu estava certa, porque eu não adorava imagem. Sendo que, por outro lado, eu tinha uma vida de iniquidade. O que é isso? Viver no erro, no erro, no erro, no erro, no erro, no erro, no erro. Não quer arrependimento, não estava buscando mudança de vida. Eu buscava viver aquilo ali porque eu achava que não tinha nada a ver. O pecado, ele cega a gente. Ele não faz a gente enxergar o que é certo e o que não é. Hoje, se eu parar para pensar, pare para imaginar como é que uma mulher, serva de Deus, alguém que é cristão, ele tem que andar. É assim? Não é. Mas eu não conseguia enxergar. Os pecados que eu fazia me cegavam e faziam com que eu pensasse que aquilo não era nada demais. Eu lembro que uma vez a mãe de uma menina da igreja, ela não me conhecia porque eu era alguém muito tímida, então na frente dela eu me comportava muito bem. Só que ali, teve um momento que estava eu e a menina, e ali aquela menina ainda não andava muito nos caminhos do Senhor. Os pais dela orientavam ela, não escuta essas músicas, você é uma menina de Deus, você é uma pessoa que tem que ser diferente. Só que ela era meio rebeldezinha, e ela fazia o quê?
ela dizia, não, mãe, vou ouvir sim, porque ela era o quê? Sincera, né? E ali, teve um momento que a mãe dela não estava, e ali ela estava ouvindo música e eu disse, deixa eu colocar essa música aqui. E ela pensou que era uma música cristã. E ali eu coloquei uma música de funk e comecei a dançar, fazer a coreografia. Porque eu sabia. Porque eu me alegrava com aquilo que não alegrava a Deus. Eu tinha prazer em fazer aquilo que não agradava a Deus, coisa que hoje eu não tenho. Então aquela menina ela ficou perplexa comigo, porque ela pensava que eu era cristã de verdade. Mas eu não conhecia Cristo verdadeiramente, eu estava cega. E ali ela ficou escandalizada comigo. Eu me lembro dela dizer para a mãe dela, disse, mãe, você não fala que Isabel é assim? Mas sabe o que Isabel estava fazendo? Ela estava dançando um funk aqui. E quantas das vezes eu não participei de concursos de dança em festas de família, em escolas? Ganhava todas. Ganhava todas, porque quando o inimigo ele quer te prender algo que é errado, ele te dá até sucesso se precisar. Só para não ver tu se converter de verdade. Ele levanta até teu nome, ele levanta pessoas para fortalecer teu ego, para te elogiar, te botar lá em cima, te dar troféu, te dar presente, te dar tudo. Tudo, para você não se converter. E olha, se teve uma coisa, quando eu estava no mundo, que o inimigo fortaleceu, foi o meu orgulho, o meu ego, botando lá em cima. Só que depois, ó, Jeová veio descascando tudinho, para me mostrar verdadeiramente quem eu era. Então, eu não conhecia Deus, eu não me agrado pelo aquilo que eu fazia. Mas, pelo contrário, eu me envergonho de quem eu era. É por que eu era assim? Porque eu não conhecia a Deus. Então, se eu pudesse dar um conselho hoje, antes de eu dar, se eu pudesse ver de novo aquela menina, eu diria, olha, me desculpe. Lembra daquele dia que eu fui na sua casa e eu te influenciei a ficar ouvindo aquelas músicas que você queria ouvir e a gente começou a fazer aquelas coreografias? Me desculpe. Eu não conhecia Cristo verdadeiramente e eu não servia a Jesus. Eu pensava que eu conhecia, mas eu não tinha intimidade com Deus, eu não conhecia a palavra de Deus. Mas hoje eu sei que o que eu fazia era errado. Eu sei que o que eu vivia era errado. Porque o Espírito Santo ele começou a me convencer, começou a me mostrar. Não é desse jeito que se anda, não é isso que a gente faz. Tudo que a gente faz transmite uma mensagem. Tudo que a gente faz, ao tempo inteiro nós estamos rodeados de testemunhas. Não estou falando de pessoas, estou falando espiritualmente. Anjos e demônios nos observam o dia inteiro para levar a Deus o que a gente tem feito. E Deus está vendo tudo. Então, como eu posso dizer que sirvo a Deus se eu não tenho nada de Deus? E as minhas ações, elas exaltam e glorificam tudo aquilo que Deus odeia. Então, eu comecei a perceber essas coisas. Coisas que talvez para muitas pessoas pode parecer, mas isso é besteira. Não é. Não é. O Satanás, ele vem com coisas que parecem inofensivas, mas você não sabe o quanto ele trabalha através de uma música, através de uma canção. Quantos olhares, quantas coisas, quantos egos, quantos pecados. Músicas que muitas vezes incentivam a pornografia, traição, drogas, bebida, a idolatria, ao corpo, a si mesmo, ao seu orgulho, ao seu ego. Coisas que não agradavam a Deus, que parecem inofensivas, mas não é. Fazer do seu corpo um instrumento de sexualidade para o inimigo seduzir um ou outro, que você não tem nem intenção de ter nada com ninguém, mas o seu corpo ele dá os sinais que quer. E muitas das vezes atrai espírito mal a usar você e você nem percebe isso. Então, se eu pudesse dar um conselho, eu diria: não fique no ravo. Busque conhecer o Espírito Santo de Deus. Peça a Deus que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada em você.
Peça a Deus que Ele se revele a você através da palavra. Busque conhecer verdadeiramente a Deus através da palavra. Desde quando era pequenininha, que pela primeira vez eu tinha aprendido na igreja, quando o pastor ele falava de batismo nas águas, eu queria muito. Mas o meu pai ainda não deixou. Ele disse que só depois que eu tivesse de 15 anos para lá. Mas eu acho que se eu tivesse me batizado logo, talvez eu tivesse tido mais força para vencer a minha própria carne, buscar mais a Deus logo cedo. Mas eu não tive, eu desviei minha juventude quase toda. Eu não vou dizer que é culpa do meu pai, não. Eu vou dizer que foram escolhas que eu fiz na minha própria carnalidade. Mas quando eu fiz 15 anos, que eu me batizei nas águas, eu comecei a ter uma noção de que eu precisava mudar. Quando eu me batizei nas águas, que o batismo, o que ele significa? Remissão dos pecados, né? Quando a gente é criança, a gente não tem do que se arrepender. Mas quando a gente está adulto, a gente já sabe o que é certo e o que é errado, já tem noção. Então a gente pode fazer uma escolha decente. E ali, quando eu decidi morrer para mim mesmo e nascer para Cristo, foi como se meus olhos estivessem abertos. E ali eu comecei a perceber que tem coisa que eu fazia que era errado e que eu precisava mudar. Só que mesmo assim, eu tentava, tinha horas que eu caía, eu tentava, e tinha horas que eu falhava em uma coisa, tinha horas que eu não resistia. E eu voltava a praticar algumas práticas de erro, porque a libertação é assim. Você não consegue da noite para o dia você ser liberto de tudo que se faz de errado, de tudo que há de errado dentro de nós. Nossa, quando eu me batizei nas águas, tudo que eu queria era levantar e já ser 100% anjo. Em questão de obedecer a Deus, em questão de fazer o que agrada a Deus. Mas eu errei tantas vezes, tentando acertar, na fraqueza. E ali eu percebi que eu devia buscar a Deus sempre para poder conseguir ter força nele para poder rejeitar aquelas coisas. E aos poucos eu consegui deixar uma coisa ou outra. Com os anos, Deus foi me transformando aos poucos. Sabe, eu buscava pouco, então aos poucos Deus foi tirando aquilo que não era para estar na minha vida. E Deus foi me transformando aos poucos, foi um processo longo. Então eu posso dizer que aos meus 19 anos, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, quando eu comecei a buscar que Deus me batizasse com o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo de Deus, eu consegui ter verdadeiramente força para deixar muitas coisas. Não apenas as práticas que eu já tinha deixado, talvez de dançar, de andar de formas que não agradavam a Deus, ter amizades que não agradavam a Deus, me relacionar com pessoas que às vezes nem criam em Deus, que era o próprio Satanás usando a boca da pessoa dizendo que Deus não existia. Olha, quantas coisas aconteceram no meio do meu caminho para me desviar, para me fazer não crer, né? Então, quando eu me batizei nas águas, o batismo nas águas é você dizer assim, olha, eu verdadeiramente quero Jesus Cristo, eu quero viver para Cristo, eu quero recomeçar agora. Então, eu comecei a enxergar com os meus olhos coisas que eu precisava mudar, mas eu não tinha ainda força suficiente, porque eu buscava pouco. Então, eu não tinha conhecimento da palavra de Deus. Eu até ouvia a palavra às vezes na igreja, mas no dia a dia, quando eu me esquecia, eu ia lá e fazia as coisas erradas. Mas muitas coisas eu consegui consertar, alguma coisinha, outra coisinha ali. Mas quando o Espírito Santo de Deus veio fazer morada dentro de mim, eu entendi, porque ali ele dirige a gente, ele nos ensina, isso aqui é certo, isso aqui não é certo. Você, dentro de você, você começa a sentir ainda com mais precisão, ele fala com você, ele guia você de coisas que você precisa se arrepender, coisas que você precisa pedir perdão, coisas que você precisa parar de fazer. E foi quando o Espírito Santo ele veio fazer morada na minha vida que eu posso dizer que eu comecei a me converter de verdade e ser de verdade, não apenas das práticas que eu tinha deixado, de dança, isso, aquilo e tudo mais, mas de outras coisas dentro de mim, de orgulho, de temperamento, isso, aquilo. Deus começou a moldar, Deus começou a tirar coisas que precisavam ser tiradas, muitas coisas, inclusive mágoas, feridas na minha alma, muitas coisas que estavam lá me fazendo mal ainda. Talvez por fora eu parecesse alguém que já estava sarado, mas dentro de mim havia muitas coisas que Deus precisava me libertar, traumas e tudo mais.
Então, quando eu passei a conhecer a Deus verdadeiramente, eu passei a enxergar o quê? O quanto Deus é misericordioso e amoroso com todos nós. A gente começa vendo na Bíblia com Israel tudo que Deus já fez. E quando eu vi tantos anos que eu passei fazendo aquilo que eu fazia, eu percebi o quanto Deus foi misericordioso e bondoso comigo, porque Ele poderia ter permitido que eu morresse. Ele poderia ter permitido que algo pior acontecesse comigo. Ele não permitiu, Ele me guardou em todo o tempo. Quantas das vezes eu não pedi a Deus que me permitisse, me desse fosse coragem para me jogar na frente daquele de carro, na pista, para eu morrer, Ele nunca deixou. Quantas vezes eu pedi a Deus, eu pedi tanto a Deus que eu fosse assaltada, para eu fazer raiva, o poder dele me matar, mas Deus não deixou nunca eu ser assaltada. Eu via pessoas na porta da escola sendo assaltadas e eu saía pelo bairro inteiro da cidade que eu estudava, ali andando a pé, mexendo no celular para ver se vinha alguém já. E Deus nunca permitiu. Deus, Ele sempre me guardou. E foi isso que eu passei a não entender. Eu comecei a chorar e ficar constrangida com tanto amor de Deus que Ele tem por mim. E Ele tem por você também. Você está vivo porque Deus tem misericórdia de você. Você está vivo porque Deus te ama. Porque Ele acredita que você ainda pode conhecê-lo, que você ainda pode ser diferente. E Ele quer te mostrar quem Ele é. Ele quer se apresentar para você verdadeiramente. Não é que, Isabel, hoje você se acha melhor do que os outros. Não, hoje eu entendo que quando eu abro a Bíblia para pregar, aquela palavra não é minha para as pessoas, mas é a palavra de Deus para todos nós, inclusive para mim. E que assim como as pessoas vão meditar naquela palavra, eu também vou meditar para poder exercer. Então, eu busco obedecer a palavra de Deus. Mesmo que eu não esteja pregando, eu busco estar ali, lendo e sabendo o que Deus quer para mim. E busco estar consertando. Porque o verdadeiro caminho é a gente crer em Jesus como nosso único Senhor e Salvador. E a gente ter um coração arrependido, um coração que busca consertar nossas falhas. Não é alguém que aceitou o pecado, olha, por exemplo, sou cachaceiro e pronto. Deus sabe que eu sou pecado, pelo menos sou sincera, mas eu amo a Deus, eu ajudo as pessoas e aquilo mais. E vive naquela prática que você sabe que Deus não se agrada. Eu não estou falando que seja isso, mas estou falando assim, qualquer outro pecado que a gente sabe que é iniquidade. Aí você fica ali, fica fazendo aquilo que você sabe que é errado. Ou você não quer enxergar, como eu não queria enxergar. E ali você fica cometendo aquele erro. E você pensa que porque você é sincero, você vai para o céu desse jeito. Mas não. É quando a gente busca consertar. Mas eu não consigo, não tenho força. Exatamente. Sem Deus, a gente não consegue. Sem a presença de Deus, a gente não consegue. Sem estar conectado em Deus, a gente não tem força. E é por isso que a gente precisa todos os dias do Senhor. E é por isso que a gente precisa todos os dias estar na presença do Senhor. Porque é Ele que nos ajuda, é Ele que nos mostra o que é certo, o que é errado, é Ele que nos guia. Quando alguém é usado por Deus para te falar a palavra de Deus, não é que essa pessoa ela quer te julgar, não é que essa pessoa ela quer te condenar, mas ela quer te mostrar algo que ela enxerga e que talvez você não esteja enxergando. É que ela quer que você seja liberto, assim como ela também foi. Ela quer para você uma vida de salvação. E não uma vida que todo mundo te aprova, te baixa nos seus ombros e diz que está certo, mas que Deus balança a cabeça e diz que não. Então, que nós possamos entender que a palavra de Deus, ela não é só palavras de consolo, mas a Bíblia diz que a profecia ela vem para exortar, edificar e consolar. Então, vem para consolar sim, mas ela também vem para exortar e também vem para edificar, vem para construir, mas vem para repreender também. Então, que nós possamos aprender, né, sermos edificados, construídos à base da Bíblia. E que nós, e que nós também venhamos ouvir as repreensões do Senhor, para que nós possamos nos apresentar a Ele como a igreja remida e lavada pelo sangue do Cordeiro. No céu não vai entrar aqueles que forem santos na terra, porque na terra não existe ninguém que é perfeito. Todos nós falhamos. Mas no céu vai entrar as pessoas que se arrependeram dos seus pecados e buscaram a cada dia agradar a Deus, buscaram a cada dia se consertar. Esse é o caminho da salvação. Jesus.
negar a si mesmo e seguir a Ele. Nunca negar a si mesmo teve tanto sentido. Em que sentido? De negar a si mesmo? No sentido da gente estar disposto a deixar tudo aquilo que não agrada a Deus para agradar a Ele. Amém? Deus abençoe.